Olá, agora nesse segundo vídeo do tema repartição de competências, nós vamos trabalhar com um sistema bastante sofisticado de distribuição de tarefas entre os entes da federação, que é a situação em que eles atuam em conjunto, é a situação em que os entes da federação trabalham juntos, envidando esforços em comum para poderem atingir um determinado objetivo constitucional. Essa é uma situação bem interessante e bastante complexa, não é? Porque quando cada ente federativo atua sozinho, a responsabilidade está só na mão dele. Quando é necessária uma atuação em conjunto, aí nós podemos ter alguns ruídos, quer dizer, isso traz vantagens, mas isso também pode trazer alguns ruídos entre a atuação da União, dos estados e dos municípios. Na nossa Constituição, existem dois tipos de competências que são exercidas em conjunto por mais de um ente da federação, da federação atuando junto. Primeiro, as chamadas competências concorrentes do artigo 24. E, em segundo lugar, as chamadas competências comuns do artigo 23 da Constituição. Bom, eu vou falar primeiro das competências comuns. O termo comum aqui não está no sentido de algo que é normal. O termo comum aqui está no sentido de uma competência em comum, de uma competência que é exercida em conjunto, de uma competência que os entes federativos buscam conjuntamente. As competências comuns do artigo 23, elas abrangem a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ou seja, todos os entes da federação atuando juntos. São situações em que nós temos as chamadas competências materiais ou competências administrativas, ou seja, competências a serem desempenhadas pelo poder executivo. E qual é a grande marca das competências comuns? É a lógica do quanto mais gente fazendo, melhor. Toda vez, qualquer tarefa que você perceber que segue essa lógica do quanto mais entes da federação atuando, melhor vai ser, pode ter certeza que você vai consultar lá no artigo 24 e vai ver que se trata de uma competência comum de todos os entes da Federação Brasileira. É o caso, por exemplo, de proteger o patrimônio histórico e proteger o patrimônio cultural. Ora, quanto mais entes federativos defendendo o patrimônio histórico, melhor vai ser. As competências comuns, elas se aplicam àquelas situações em que a redundância não prejudica. A redundância vai gerar uma maior proteção àquele bem jurídico. Outro exemplo, educação. Ora, educação, quanto mais entes federativos atuando na área da educação, melhor vai ser. É claro que, à luz da própria Constituição Federal, cada ente federativo tem uma atuação prioritária numa determinada área. Quer dizer, a União vai atuar prioritariamente no ensino superior. Os estados vão atuar preponderantemente no ensino médio e os municípios principalmente no ensino fundamental. Mas a educação em geral é responsabilidade de todos os entes da federação. É competência comum. Outro exemplo, a inovação, o estímulo à ciência, tecnologia e inovação. Quanto mais entes federativos atuando para estimular a inovação, estimular o empreendedorismo, estimular também o desenvolvimento de novas soluções, melhor vai ser. Saúde. Saúde também, assim como na matéria de educação, nós temos mais ou menos que uma atuação prioritária. Por exemplo, a União vai atuar dentro do Sistema Único de Saúde, ela vai atuar mais como gestora do sistema, enquanto que a ponta, a atividade de prestação mesmo da saúde à população é prioritariamente exercida pelos municípios. Mas saúde, genericamente falando, é um sistema único. E é um sistema único por quê? Porque é uma competência em comum de todos os entes da federação. Quer ver outra matéria fundamental que é de competência comum? Meio ambiente. Ora, proteger as florestas, a fauna e a flora, proteger também o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, qual é a lógica disso? Não é quanto mais entes federativos fazendo, melhor vai ser? Então é competência comum. Artigo 23, incisos 6º e 7º.
Matérias como construção de moradias, saneamento básico, políticas educativas para a segurança do trânsito, quanto mais entes federativos fazendo, melhor vai ser. Então nós temos mais uma vez uma regra da competência comum de todos os entes da federação. Aliás, tome cuidado para não confundir. Legislar sobre trânsito, só a União que pode. Mas fazer políticas educativas para a segurança do trânsito, qualquer ente da federação pode. Então, você como deputado estadual ou distrital pode cobrar isso do governador. Você como deputado federal ou como senador pode cobrar isso do presidente da República e do governo federal, porque são matérias em que a competência é comum de todos os entes da federação. Ao lado dessas competências comuns, que são todas elas competências a serem exercidas pelo poder executivo, nós também temos as competências legislativas que são compartilhadas pelos entes da federação. Nessa matéria das competências legislativas que são compartilhadas, ou seja, de legislar sobre um tema em conjunto, nós temos as chamadas competências concorrentes, que estão lá no artigo 24 do texto constitucional. Mas toma cuidado, mais de uma lei sobre o mesmo tema pode dar conflito, né? Pode dar muita briga. Por exemplo, a União fazer uma lei dizendo algo e os estados fazerem outra lei dizendo aquilo de forma diferente. Quando é uma competência privativa, não tem problema. A União só é que legisla sobre aquilo, ou o Estado só é que legisla sobre aquilo. Mas nas matérias em que a competência é concorrente, a gente tem que ter uma linha de separação entre até onde a União vai e até onde os Estados-membros irão. Atenção! Dentro das competências concorrentes do artigo 24, o que a Constituição Federal diz? Ela diz assim: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, veja que o município não está expressamente aqui, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, vou te dar alguns exemplos, direito tributário. Direito tributário, o que acontece? A União fixa as normas gerais, o Código Tributário Nacional. Com base nessas normas gerais ditadas pela União, cada estado vai lá e faz o seu regulamento tributário, dizendo como é que vão ser cobrados os seus tributos específicos. Também a mesma coisa o Distrito Federal. Direito financeiro, regras de finanças públicas. As regras básicas de finanças públicas estão todas em lei complementar da União. É o caso da famosa e justamente festejada Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? Uma lei complementar da União. Lei complementar número 101 de 2000. Uma lei complementar da União que traz regras gerais de orçamento e de responsabilidade fiscal. Com base nessas normas gerais é que cada estado vai trazer o seu orçamento específico e as suas regras orçamentárias específicas. Outra matéria que segue a lógica da competência concorrente é a matéria de direito penitenciário. Direito penitenciário, o que é? Execução penal. Execução penal, as regras de cumprimento da pena, não se confunde com a matéria de direito penal. Está vendo como isso é matéria fundamental para quem quer legislar sobre o tema? Direito penal, dizer o que é crime ou não, é só a União que pode legislar. Mas execução penal, ou seja, o cumprimento da pena, é matéria de competência concorrente. Quando eu digo que determinado tema é da competência concorrente, o que eu estou dizendo na prática? Que a União vai se limitar a estabelecer as diretrizes. A União vai se limitar a estabelecer as normas gerais. E cada estado e o Distrito Federal vai complementar essas normas gerais com as suas regras específicas. Então vamos ver, por exemplo, o caso de direito penitenciário, de execução penal. Existe uma lei geral da União, que é a LEP, Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984. Essa Lei de Execução Penal é que vai dizer
o que é matéria do regime, o que é regime fechado, regime semiaberto, regime aberto, as regras de trabalho do preso, as regras de remissão de pena. Tudo isso está na Lei de Execução Penal, que é a norma geral sobre a matéria. Mas quem é que vai dizer a que horas o condenado que está em regime semiaberto tem que voltar para a cadeia? Se é às 22, 23, 22 e 30. Isso, essas regras específicas, essas especificidades, essas peculiaridades, é cada estado que vai legislar. Então, toda vez que a gente vir alguma matéria que é da competência concorrente, é isso que você tem que ter em mente. A União vai se limitar a fazer as normas gerais, as diretrizes, e cada estado vai fazer as suas normas específicas. Então, se você for deputado federal ou senador, você vai ter cuidado ao fazer o seu projeto de lei sobre um tema da competência concorrente, ter cuidado para não descer demais ao detalhe, à minúcia, porque a União tem que deixar as minúcias para os estados. É o que diz o artigo 24, parágrafo 1º da Constituição. Ele diz textualmente assim: no âmbito da competência legislativa concorrente, a União, olha o verbo que ele usa, limitar-se-á a estabelecer as normas gerais. Porque, como eu disse, a especificidade cada estado é que vai tratar. E aí, em relação a isso, se você for um legislador estadual, você vai ter que ter muito cuidado para observar primeiro qual é a norma geral da União sobre a matéria, para dentro daquelas diretrizes, dentro daquela moldura, você preencher com a regra específica de cada estado. Mas tem um problema que pode acontecer. Você é legislador estadual, vai legislar sobre determinado tema ambiental, digamos, direito do consumidor, meio ambiente, saúde, educação, legislar sobre isso é matéria de competência concorrente. A União faz as diretrizes, cada estado faz as regras específicas. Aí você vai lá e você diz, opa, mas peraí, sobre essa matéria aqui não há normas gerais da União. Quer dizer, o funcionamento perfeito da competência concorrente é o quê? A União faz as normas gerais, o Estado destrincha. Mas e se a União não tiver feito as normas gerais? O Estado vai ficar de mãos atadas? O Estado vai ficar impossibilitado de legislar por culpa da União? De forma alguma. 24, parágrafo 3º da Constituição Federal. O 24, parágrafo 3º vai dizer: inexistindo normas gerais da União sobre a matéria, quer dizer, caso não haja uma lei federal com as normas gerais, os estados e o Distrito Federal exercerão a competência legislativa plena. Ou seja, se a União não fizer as normas gerais, o Estado está livre para legislar completamente sobre aquele assunto, tanto sobre as diretrizes quanto sobre as minúcias. Claro, se depois disso a União vier e fizer normas gerais, as normas gerais da União é que vão prevalecer. Você está percebendo que tem um jogo aqui quase que de xadrez, quer dizer, funcionamento normal da competência concorrente. A União faz normas gerais, os estados e o Distrito Federal fazem as normas específicas. Aí, além disso, se a União não faz as normas gerais, o Estado e o DF estão livres para fazer. Mas se depois a União fizer normas gerais, as normas da União é que vão prevalecer na matéria de diretrizes sobre as normas estaduais. Como eu disse para vocês, a competência concorrente tem a vantagem de você ter várias leis sobre a mesma matéria, uma lei federal com diretrizes e a lei de cada estado adaptando aquela regra às minúcias da realidade estadual. Mas é claro que tem essa desvantagem de gerar um pouco de atrito entre a lei federal e a lei estadual. Como não há hierarquia entre a União e os estados, eu tenho que ver quem é que está dentro do que se espera, quem é que está dentro da sua competência. Ok? Mas especialmente na matéria estadual, as chamadas competências concorrentes são importantíssimas. São um campo de legislação muito fértil, especialmente para os Estados-membros e para os legisladores federais. Tomem cuidado, pisem em ovos nessa matéria para não descerem às minúcias e não invadirem a competência legislativa do Estado-membro da Federação.
Tá ok? Então dê uma lida no material de apoio sobre repartição de competências federativas, que é uma parte importantíssima. Depois a gente volta nos próximos vídeos falando sobre o papel de cada casa legislativa. Até a próxima!